Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Pereira, eu sou consultor estratégico de varejo e hoje eu vou estar gravando mais um vídeo da série onde eu falo sobre as 12 forças que um empresário precisa saber controlar para fazer a empresa decolar. Se você é um empresário que está me ouvindo agora, ainda não ouviu as outras forças, porque eu tenho gravado vários vídeos aí onde você volta lá, assiste as outras forças, porque é bem interessante para que você entenda se você está ou não usando essas forças dentro da sua empresa. Hoje eu vou falar sobre a 7ª força, que chama-se planejamento financeiro. Exatamente isso. Se você realmente tem um planejamento financeiro empresarial. Geralmente, quando eu chego dentro das empresas como consultor, eu vou olhar a parte do planejamento financeiro. Infelizmente, a maioria das pessoas não fecham DRE, não sabe realmente quanto estão tendo de lucro no final do mês, não sabem fazer um fluxo de caixa para saber se no futuro, lá na frente, eles realmente vão ter um resultado de sucesso, se lá na frente eles vão poder investir na empresa ou não, se realmente eles conseguem guardar o dinheiro para investir em outras empresas ou não. Ou seja, não tem planejamento financeiro nenhum, não tem um bom planejamento ao ponto de saber aonde eles podem investir o dinheiro. Você que está me ouvindo agora, você fecha seu DRE, você sabe exatamente o quanto que você tem no final do mês sobrando na sua empresa, ou faltando, né? Porque se você não faz um bom planejamento financeiro, de repente você está faltando, pegando dinheiro no banco, pegando dinheiro emprestado. Porque, gente, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Pegar dinheiro no banco para pagar dívida, isso é o pior planejamento financeiro que um empresário deveria fazer. Quando você vai pegar dinheiro no banco, deveria para fazer o quê? Um investimento para a sua empresa crescer. Pode ser investimento em marketing, investimento em outros negócios, não importa, mas para fazer a empresa crescer em marca, em valor. Porque não é errado pegar dinheiro no banco. O errado é pegar dinheiro no banco para fazer o quê? Pagar dívidas. Sabe por que é errado? Porque se você já está com dívida, significa que você não tem um bom planejamento financeiro. E se você não tem um bom planejamento financeiro, a sua dívida vai só crescendo, porque você não sabe onde está o seu problema. Então, quando a gente faz um bom planejamento financeiro, a gente estanca o problema, descobre o problema, e aí a gente sabe exatamente trabalhar as 4 forças do empresário que fica milionário e fica rico. Você sabe quais são as 4 forças para que o empresário realmente fique rico? Eu vou mostrar para vocês as 4 forças. A primeira é saber ganhar, saber precificar. Eu, geralmente, quando trabalho, eu pergunto para o empresário assim, qual é a sua margem de lucro? Quanto está a sua margem hoje? Ele falou, eu estou em 80% de margem. Eu falei, 80% de margem de lucro? Não, isso não está certo. Explica melhor isso. Não, eu coloco, quando compro um produto, eu compro por 10 e eu coloco 80% de margem de lucro na minha mercadoria. Eu falei, isso não é margem de lucro, isso é markup. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, você tem que saber precificar o seu produto. Não é colocando assim, eu acho que tem que ser 30% que você vai ganhar dinheiro. Você tem que entender os custos fixos, os custos variáveis. Você tem que entender isso tudo para que você realmente saiba precificar o seu produto. Então, a primeira coisa, quando você vai trabalhar com a parte financeira de uma empresa, é saber precificar, saber ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Depois que você aprende a ganhar dinheiro, você vai aprender a gastar o seu dinheiro. Ou seja, como eu vou gastar? Em que eu vou gastar? Como realmente eu vou gastar de uma maneira que aquilo não tenha retorno para mim? Então, se você não sabe gastar o dinheiro, porque tem gente que gasta mais do que ganha. Tem pessoas que tiram mais do que ganham. Por isso que fica enrolado. E aí você não faz um bom fluxo de caixa. Porque aí, para aprender a gastar, você tem que ter um bom fluxo de caixa para entender como é que está o seu financeiro. Depois, o próximo passo é saber economizar. Será que você sabe economizar? Porque economizar não é que eu fazer economia burra, igual algumas pessoas fazem, que a loja está toda apagada, as luzes da loja estão todas apagadas para economizar dinheiro. Isso não é economia. Economia é saber fazer a economia certa. Isso eu quero explicar para vocês. Como realmente fazer a economia certa. Por exemplo, tem gente que contrata colaborador pelo valor que ele cobra. Ou seja, não, eu vou contratar esse colaborador porque eu consigo pagar menos para ele. Isso é economia porca. Por que eu estou explicando isso? Porque um colaborador, quando ele é muito bom, ele vale por 2. Imagina assim, você contrata um colaborador hoje, o salário médio hoje de um colaborador seja R$ 1.500. Mas ele não sabe muito, mas R$ 1.500 tá bom, porque é uma economia para mim. Qual que é melhor? Você contratar um colaborador que você vai pagar para ele R$2.000, R$2.500 que vale por 2, ou pagar 2 pagando R$1.500 e nenhum dos dois conseguir fazer nada na sua empresa. Porque quando você contrata 2, você está pagando R$3.000. Ou seja, você não está economizando nada, porque os dois são péssimos colaboradores. Ao invés de você contratar um que vale por 2 e pague R$2.500, ou seja, você economizou R$500. Isso é economia. Você tem que saber economizar. E por último, você tem que saber investir
investir seu dinheiro. Porque também não adianta nada você ganhar dinheiro e não saber investir. Você vai investir aonde seu dinheiro? Será que você está sabendo investir seu dinheiro? Está sobrando de uma maneira correta? Porque tem gente que quando começa a sobrar, ele começa a comprar coisas para casa, comprar um carro novo, ou seja, ele investe o dinheiro dele nele. Isso não vai gerar dinheiro para sua empresa. É a empresa que tem que ser rica. Não é o dono que tem que ser rico. Porque quando a empresa é rica, o dono passa a ser rico. Mas o que eu mais vejo hoje? O dono rico e empresa pobre. Daqui a pouco, ele tem que começar a pegar empréstimo para pagar o quê? Para pagar as dívidas da empresa. Daqui a pouco, ele tem que vender tudo que ele tem para investir na empresa. Ou seja, ele acabou com a empresa dele. Então, gente, planejamento financeiro. Essa força, essa sétima força, se você não souber trabalhar com ela, você não vai fazer a sua empresa decolar. Será que você está fazendo um bom planejamento financeiro dentro da sua empresa? Será que você tem um fechamento de um fluxo de caixa, onde no final do mês você vai olhar exatamente quanto você tem sobrando? Será que você está fazendo um fechamento de um DRE muito sério na sua empresa? Que é o demonstrativo do resultado no final do mês, para saber se realmente a sua empresa está gerando lucro ou prejuízo? Então preste atenção nisso. Eu vou entrar mais profundo nisso quando a gente conversar sobre planejamento financeiro. Um grande abraço, sucesso para você.